os efeitos do pecado ficariam restritos à interpretação do que é provido pelos sentidos. Se seria isso? É isso? Primeiramente, sim. Mas não só os sentidos, né? Mas a todas as faculdades que nós temos. Né? As faculdades da razão, a dificuldade de identificar os primeiros princípios, a dificuldade de enxergar significado na criação ou na natureza, né? Para sermos bem modernos, né? Na natureza. Então, eles estão restritos. A confusão de interpretação sobre isso não é outra coisa senão Babel. Tá bom? Essa confusão é um reflexo de Babel. Nós não falamos mais a mesma linguagem filosófica, digamos assim. Nós não falamos mais as mesmas coisas sobre o que se encontram sobre o mundo externo e o mundo interno. Né? É curioso, e aqui me permita lembrar um detalhe. O Reed está ciente dessa dificuldade interpretativa quando ele abre as suas dissertações acerca das faculdades intelectuais, dizendo que o maior problema na filosofia é exatamente o problema da linguagem. Se me permite, eu leio logo na abertura, ele diz assim: não existe maior obstáculo para o avanço do conhecimento do que a ambiguidade de palavras. Claramente ele diz isso, diz assim, é a principal razão, porque muitos ramos das ciências, né, em muitos ramos da ciência nós encontramos seitas, né, e facções. E diz assim, e disputas que são levadas pelos séculos, né, sem serem resolvidas. Os sofistas, aí ele diz que apenas na matemática não há lugar para isso. Cara, isso é impressionante, porque ele está dizendo, olha, sofisma não há espaço para sofisma na matemática. Então, o Reed está ciente de que um problema de interpretação. Por isso, logo em seguida, ele vai dizer, olha, o meu compromisso com as seguintes palavras são essas aqui. Ele diz assim, é por isso que ele vai iniciar explicando as palavras, tá? O significado das palavras, o que significa razão, o que significa imaginação, o que significa sentido, o que ele quer dizer por julgamento. Por quê? Porque ao fazer isso, ele está esperando que ninguém venha interpretá-lo equivocadamente. Então, se ele usar a palavra razão, ele não quer usar ou ideia, ele não quer usar com o mesmo sentido que Locke, por exemplo. Se ele usa a palavra juízo, né, ou julgamento, ele vai, inclusive, criticar Locke, né, mais adiante, que usa o nome juízo de forma equivocada. Então, sim, eu não diria que ficam restritos à interpretação do que é fornecido pelos sentidos, mas à interpretação do que é fornecido como um todo. Sentidos, razão. Gaspar, como eu apresentei anteriormente, mas se é assim, então nós não temos como saber a verdade, conhecer o mundo. Aqui é que está o caso. Nós precisamos de alguém que seja perfeito em seus sentidos, perfeito em sua maneira de julgar as coisas, ou seja, alguém que seja de fora da gente, mas que esteja conosco, que saibam o que são os sentidos. Uma coisa que me chama a atenção, vocês leem em Lucas 24, quando Jesus aparece aos discípulos. Eu me deparava com aquilo, me deparo até hoje e digo, mas não é possível. E os discípulos se assustam, pensam que vem um fantasma. Ou seja, eles sabem distinguir um fantasma, eles sabem o que é um fantasma. Tá? E Jesus diz assim, olha, não, peraí, sou eu mesmo, vejam só, olha, vejam minhas mãos. Né? E aí, vocês têm alguma coisa para comer? Veja, tudo isso é apelo aos sentidos, certo? E aí o texto diz assim, não crendo eles ainda por causa da alegria. Jesus perguntou, então, se eles tinham alguma coisa para comer. Peraí, como é que pode isso? Eles não creram ainda por causa da alegria. Que cenário é esse? Jesus mostra as mãos, eles dizem, puxa, é ele mesmo, mas não criam ainda por causa de um outro fator, da alegria, né? Até o sermão de domingo, né? Quando a alegria me leva à incredulidade, né? E aí depois, o que é que acontece? Cristo vem e diz, vocês são tardos para compreender tudo que os profetas escreveram a meu respeito. E lá no verso 45, do Lucas 24, o texto diz assim, então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse a Escritura. Então, sim, os meus sentidos são falhos, mas os de Jesus não é. A minha faculdade cognitiva pode ser falha, mas ele é o Logos, né? Entendeu? Então, a minha linguagem pode ser falha, mas ele é o verbo, né? Ele é o Logos, ele é a palavra. Então, eu tenho lá fora onde eu posso depositar as minhas dificuldades, mesmo interpretativas. Né? Nele, tudo converge nos céus e na terra. Então, eu posso dizer assim, olha, às vezes eu não consigo enxergar direito, minha visão já está falhando. Né? Mas ele é o olho que tudo vê, no bom sentido ele é aquele sobre todos, em quem todas as coisas estão nuas e patentes.
A minha memória pode falhar, mas ele tem os nossos nomes escritos na palma da sua mão. Né? Então, veja, os efeitos, né, da queda afetam o nosso sentido, nossas faculdades. Mas, como um cristão, nós não precisamos temer isso. Nós temos alguém lá fora que não foi afetado pelo pecado. Né? Então, ficam aí as interpretações, claro, como estão aí perguntado. Os sentidos seriam limitados por natureza, mas não caídos. Não, eles são limitados por natureza, mesmo antes da queda eles eram limitados. Tá? Adão não voava, Adão andava. Se ele caísse na água, ele não respiraria debaixo d'água, pode ter certeza, tá bom? Os pulmões dele não foram criados para respirar debaixo d'água. Né? Se ele levasse uma topada, ele sentiria, né, aí uma dor, porque a dor não é o pecado, tá certo? Né? Então, ele teria que fazer cálculos mentais, tá certo? Acerca do que estava acontecendo no mundo, ele teria que aprender a somar e tudo mais, ele teria que fazer tudo isso também. Então, nunca pensemos que as limitações do nosso sentido se dão por causa do pecado. Né? Se dão porque nós somos criaturas. Né? Isso, nós somos seres criados, tá certo? Bom, tem muita coisa para falar. Eu estou vendo aí que colocaram um comentário do Frame, né?